Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cristina, sou psicanalista clínico, formada aqui pela Ilumen. Eu sou da turma 7, primeira turma aqui de São Paulo, e lá se vão 9, 10 anos já, né? A Ilumen, ela tem sede aqui em São Paulo e também em São José dos Campos, e ela está com turmas abertas para os sábados, que são aulas quinzenais, das 8h30 às 15h30. São Paulo é início imediato porque a turma já começou. E São José, a previsão é para que se inicie agora no mês de julho. Para esse curso de psicanálise, é necessário que a pessoa tenha graduação, não precisa ser em psicologia, qualquer outra área. E o curso da Ilumen, ele tem na sua formação o tripé psicanalítico, que é a teoria, a análise pessoal e a supervisão. E além da teoria psicanalítica, nós temos aí 5, 6 meses com individuação. Além do curso de psicanálise, a Ilumen tem também a pós-graduação em psicanálise, que roda em paralelo com o curso de psicanálise e tem parceria com a FATESP. Então, gente, eu indico para vocês o curso de psicanálise aqui na Ilumen, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, vamos começar hoje falando sobre a jornada do herói. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar. Aqui, acho que está ok. Acho que vocês conseguem ver, né? Tá aí. Bom, a jornada do herói foi um conceito trazido por Joseph Campbell, que é uma das maiores autoridades mundiais em mitologia, especialista em religião comparada, uma pessoa com várias obras, né? E uma pessoa que desde cedo se interessou, né, por histórias, por contos, uma pessoa que nos seus estudos, nas suas pesquisas, utilizou a teoria de Freud, questão dos sonhos, da fantasia, do inconsciente, e principalmente as ideias do Jung, questão dos arquétipos, inconsciente coletivo, sombras. E o Joseph Campbell, ele percebeu nesses estudos, nessas pesquisas, que independente do mito, do local, da época, da cultura, havia uma estrutura que acompanhava sempre, né, todas essas histórias, todos esses contos. E a essa estrutura, então, o Joseph Campbell deu o nome de monomito. E entre as obras que o Joseph Campbell escreveu, uma que é considerada um best-seller, uma obra muito importante, que é O Herói de Mil Faces. Então, essa estrutura do monomito, essa obra do Joseph Campbell, acabou chamando a atenção dos estúdios, Walt Disney, Marvel, e os diretores, os roteiristas passaram a usar essa estrutura do monomito nos seus filmes para compor os seus personagens, né, os seus heróis. E esse monomito ele acabou sendo conhecido, então, como o Herói de Mil Faces. Ok? Então, quando nós falamos de mito, nós estamos falando do que exatamente? Nós estamos falando da natureza humana, nós estamos trazendo, né, falando da psique, nós falamos dos nossos medos, dos nossos desejos, né? E, na verdade, o mito ele fala, né, do nosso dia a dia. Em especial, né, quando nós falamos na jornada do herói, nós falamos aqui de um arquétipo, que é o arquétipo do herói. E esse herói, ele vai nos trazer um padrão de comportamento, né? Ele vai nos falar sobre o desenvolvimento de um comportamento e, principalmente, sobre o desenvolvimento da nossa consciência. Essa imagem é o que representa a jornada do herói. E se vocês observarem, né, é uma imagem que fala o que para a gente? Fala de
movimento. Então, quando a gente fala em jornada do herói, a primeira e grande jornada que nós podemos pensar é a jornada da nossa vida. Então, nós nascemos, né, vivemos e morremos. Então, nós podemos falar que quando nós nascemos do útero da nossa mãe. E após toda essa caminhada, quando morremos, nós voltamos para o útero da terra. Então, aqui nós temos a representação de um arquétipo feminino, que é a mãe, né? A mãe mulher e a mãe terra. E quando a gente fala dessa jornada, dessa grande jornada que é a vida, para quem tem Netflix em casa, que assiste séries, tem lá muitas séries que tem várias temporadas e em cada temporada ali vários episódios. Então, nós podemos dizer que essa jornada do herói, né, essa grande jornada que é a vida, nós podemos dizer aí que tem 3 temporadas, né, três ciclos. O primeiro ciclo que é a partida, depois a realização e, por último, o retorno. Então, todos nós que estamos fazendo essa jornada, então nós passamos e vamos passar, né, por esses 3 ciclos, partida, realização e retorno. Em cada um desses 3 ciclos, então tem várias etapas, vários episódios. E cada um vai passar esses episódios à sua maneira. Alguns terão mais dificuldade em outra etapa, outros passarão de maneira mais rápida, outros terão uma etapa aí que é muito sutil, muito até imperceptível. Enfim, cada um vai passar a sua jornada de uma maneira, né? A jornada ela é individual, ninguém vai passar essa jornada por nós, né? Então, cada um vai passar a sua maneira, mas todos nós passaremos por essas 3 etapas, né? E aí até aquela frase, né, que a gente ouve, será que a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida, não é isso? Bom, então vamos começar aqui a nossa jornada. A jornada do herói, aliás, quem é esse herói? Vocês sabem quem é esse herói? O que é essa jornada? O herói somos todos nós, né? Homens e mulheres que buscam o autoconhecimento, né? Que através dessa jornada, né, consegue ir lá nas profundezas do seu próprio ser em busca desse autoconhecimento. Então, na verdade, esse herói, né, nós estamos falando aqui de todos nós, né, heróis, heroínas. Bom, então a nossa jornada, ou a jornada do herói, ela começa no mundo comum. O que é esse mundo comum? É o mundo ali do herói, é o dia a dia, é o ambiente, a família, o local onde ele trabalha, a forma como ele lida com os problemas, com as questões. Podemos dizer que é a zona de conforto dele. E nesse momento, muito provavelmente, muitas questões ali que ainda não estão conscientes. Eu não sei se vocês conhecem os 4 níveis de consciência, que é incompetente, inconsciente, incompetente consciente, competente consciente e competente inconsciente. Então, nesse momento, o nosso herói ele está inconsciente e incompetente, né? Porque assim, né? Nada, né? Não chegou nada ainda à sua consciência, então ele não tem nada para fazer, não tem o que resolver. Então, nesse momento, o nosso herói está inconsciente, incompetente. E um belo dia, o nosso herói é chamado à aventura, né? Esse chamado à aventura pode ser várias coisas. Pode ser alguma questão familiar, alguma questão no trabalho, uma doença, uma morte, uma mudança de país, ou uma inquietação, uma falta que esse herói começa a sentir, né? O fato é que esse chamado é um chamado para mudança, é um chamado de transformação. E claro que nesse momento, o nosso herói vai se recusar, né? Ele vai recusar esse chamado.
porque ele está ali no mundo, né, na zona de conforto dele, e aí ele vai ter que partir para uma coisa que ele não conhece, né? Ele não sabe que desafios ele vai enfrentar. E aí, claro, vem os medos, vem os conflitos, os monstros, né? As nossas sombras, né? Ele não sabe o que vai enfrentar, né? Pode ser alguma coisa boa, pode não ser. O fato é que, nesse momento, o nosso herói ele está ambivalente. Ele não sabe se continua naquela zona de conforto ou se ele aceita esse chamado. Então, o nosso herói ele até tenta pensar que esse chamado não é importante, né? Como se ele fosse disfarçando, né? O fato é que ele está em conflito. Não adianta ele não atender ao chamado, porque o conflito está ali, né? Vai ficar ali toda hora, incomodando. E o pior, se ele não aceitar esse chamado, não é só ele que vai ser prejudicado. O mundo também vai ser prejudicado, né? O mundo do nosso herói, quando a gente fala de nós, homens e mulheres, o nosso mundo, que é a nossa família, nosso trabalho, ele também vai sofrer as consequências por essa recusa ao chamado, né? Mas aí, um belo dia, o nosso herói resolve atender o chamado, né? Ele entende que ele precisa atender a esse chamado. E nesse momento ele vai então para outra etapa, que é o encontro com o mentor. Esse mentor ele pode ser uma pessoa, alguém da família, algum amigo, algum professor, pode ser, né, um psicanalista, um terapeuta, um livro, um curso, ou pode ser a espiritualidade, né? Então esse mentor vai ajudá-lo a superar essa relutância para a mudança, para a transformação, né? Vai ajudá-lo a angariar conhecimentos, ferramentas para que ele possa começar essa jornada, né? Para que ele adquira autoconfiança e decida, de fato, começar essa jornada. E aí, então, com a ajuda desse mentor, já com certo conhecimento, né, uma autoconfiança, esse herói ele resolve aceitar o chamado e ele vai então fazer a travessia do primeiro limiar, né? Aqui ele aceita então, ele, né, adquire coragem e aceita fazer essa caminhada. Ele vai aceitar enfrentar o desconhecido. E nesse momento então ele aceita, ele se compromete com ele mesmo a fazer essa mudança. Então, não é com o outro que ele vai se comprometer, é com ele mesmo que ele vai aceitar a fazer essa mudança. E aqui, voltando lá para os níveis da consciência, nós podemos então dizer que o nosso herói já está consciente. Então, ele é inconsciente e ainda está incompetente, porque ele está em busca, né, dessa transformação. E aqui nesse momento, então, quando ele vai fazer a travessia do primeiro limiar, né, que é quando ele aceita a mudança, termina, então, o primeiro ciclo, né, a primeira temporada. Agora, então, ele vai para a segunda temporada, que é a realização, né? Ele vai para o segundo ciclo. E aqui começa, então, o ventre da baleia, né? A etapa, o ventre da baleia, aliados, inimigos. Aqui, nessa etapa, o nosso herói ele começa, então, a ter os primeiros desafios, as primeiras barreiras, os primeiros obstáculos. Aqui essa alusão, né, o ventre da baleia, para quem, não sei se vocês conhecem o profeta Jonas, né, que ele ficou preso na baleia. O que acontece? Jonas tinha recebido uma missão de Deus, que era levar a palavra, levar os ensinamentos, né, a palavra de Deus para um determinado lugar. Só que naquele momento Jonas ele recusa, né? Ele vai para um outro lado, ele pega então uma embarcação e vai para um outro, né? Ele foge dessa missão, ele foge do chamado. Só que no caminho vem lá uma grande tempestade, o mar começa a ficar revolto, e é claro, todo mundo que está naquela embarcação, aquelas ondas enormes, a embarcação vai virar e todo mundo vai morrer. Então ele resolve pular para a água, né, para que isso não aconteça, porque ele percebe, né, que é Deus que está mandando aquilo, né? E ele pula na água e ele é engolido pela baleia. Lá ele fica então 3 dias, 3 noites e consegue sair
e vai então cumprir, aceita a missão, vai cumprir a missão. Então vocês lembram que eu falei quando o herói recusa o chamado, além dele ficar ali com aquele conflito, o mundo dele, a volta dele também vai sofrer as consequências. Então justamente o que aconteceu, o que estava acontecendo com Jonas, né? Então o nosso herói aqui, ele começa a enfrentar esses primeiros desafios, esses obstáculos. Só que aqui ele já está com o mentor, ele já tem conhecimento suficiente, né? Ele tem ferramentas, autoconfiança. Então ele continua a sua jornada e chega aqui, se aproxima da caverna oculta. Aqui nessa etapa é um momento onde o nosso herói ele vai fazer uma pausa. Ele vai, provavelmente aqui, alguns questionamentos do início da jornada poderão voltar, mas aqui ele vai refletir sobre tudo o que aconteceu, tudo que ele já passou, né? Ele vai, talvez, corrigir a rota, modificar alguma coisa que ele tenha pensado, mas aqui, na verdade, é um momento que ele vai, é como se ele estivesse tomando fôlego, né? É uma pausa para ele repensar, para ele angariar forças e continuar a jornada, porque aqui ele já está realmente se transformando, né? Então é uma pausa, né? É uma pausa para ele tomar fôlego e de fato continuar essa jornada e terminar, né? Continuar a jornada e de fato, para que de fato aconteça essa transformação, essa mudança, né? Fazendo um paralelo aqui com um carro, quando ele está numa reta e aí ele vê que, né, tem que subir uma ladeira, o carro não pega força, então, para subir a ladeira de uma vez, para não parar no meio. É mais ou menos isso, né? Aqui o nosso herói, então, pega um fôlego para continuar a sua caminhada. E aí ele vai para uma outra etapa, que é a provação suprema. Aqui, de novo, nessa etapa, ele vai passar por um conflito, né? Aqui, essa etapa é a etapa onde ele vai colocar à prova tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento. Ele vai colocar à prova todas as ferramentas, né? Ele vai perceber que, de fato, ele, né, tem autoconfiança, né? Ele vai perceber que ele não vai mais repetir padrões, né? Os velhos padrões. Então, aqui é um momento de prova, né? Onde ele vai ter certeza que ele adquiriu, né? Que ele conseguiu a mudança, que ele conseguiu a transformação. E aí o nosso herói vai para outra etapa, que é a recompensa. Então, é um momento onde ele vai o quê? Comemorar, né? Ele conseguiu passar pelas provações, pelos desafios, pelas barreiras. Então, aqui agora ele vai comemorar, nada mais justo, né? Nesse momento, o nosso herói, ele está com a autoestima lá em cima, né? Porque, afinal de contas, ele venceu, né? Ele conseguiu conquistar o seu objetivo. Mas o nosso herói, ele não pode ficar aqui muito tempo só comemorando. O nosso herói não pode ficar com a autoestima lá em cima. Ele tem que voltar com essa autoestima para o equilíbrio, né? Ele tem que continuar a caminhada dele. Porque se esse herói ficar com a autoestima lá em cima, ele pode ficar orgulhoso, pode ficar prepotente, presunçoso. Então ele comemora, volta com a sua autoestima equilibrada e vai, então, continuar o caminho de volta. Esse caminho de volta é um caminho agora tranquilo, né? Porque tudo que ele tinha que passar, ele já passou. Quando a gente fala um caminho de volta, não é que ele vai voltar a ser o mesmo homem, né? O mesmo herói. Ele já angariou conhecimentos, ele agora está transformado, né? Ele agora é um novo herói, um novo homem, uma nova mulher. E aí ele faz, então, começa o caminho de volta. Aqui ele termina, então, a segunda temporada, né, o segundo ciclo, e vai para o terceiro e último, que é o retorno. Então, o nosso herói começa a fazer o caminho de volta e a próxima etapa é a ressurreição. Então, ressurreição significa o quê? Um novo, né? Então, aqui, ele é um homem, um herói novo. E por ser novo, ele vai ter que renunciar a algumas coisas, né, que já não o acompanham mais, que já não fazem eco com aquela mudança que ele teve.
Então, provavelmente, ele vai ter que renunciar a pessoas, a ambientes, a hábitos, né? Porque ele é um homem novo. E aí o nosso herói, então, continua o seu caminho de volta, e a próxima etapa é o retorno com o elixir. Esse elixir, esse retorno com o elixir, significa finalmente o reconhecimento da sua mudança, onde ele começa a receber os louros, onde ele começa a ser reconhecido por tudo aquilo que ele já fez. Inclusive aquelas pessoas que no início da sua jornada duvidaram, quiseram, né, tentaram desmotivá-lo, né? Aqui ele tem o reconhecimento. Aqui ele e o mundo dele, né, família, os amigos, aqui todos são beneficiados. E aqui, então, o nosso herói é reconhecido e volta, então, para o seu mundo comum, para a sua zona de conforto. E aqui, nesse momento, né, que ele volta para a sua zona de conforto, a transformação, tudo aquilo que ele conquistou já foi introjetado, já faz parte dele. Nós podemos dizer que ele está no último degrau dos níveis de consciência. Agora ele está competente e inconsciente. Inconsciente porque tudo aquilo que ele foi buscar já foi introjetado, já faz parte dele. Então ele não precisa mais se preocupar com aquilo, né? Ele já conquistou, já está ali dentro dele. Então agora ele está inconsciente, ele consegue fazer tudo naturalmente. Então ele está inconsciente e competente. E aí o nosso herói agora, no mundo comum, na sua zona de conforto, ele vai então esperar um próximo chamado, né? Então vocês percebem que dentro dessa jornada maior, que é a jornada da vida, muitas são as jornadas, muitos são os chamados, né? E aqui, quando eu gosto muito dessa ferramenta da jornada do herói, né? Eu gosto muito de usar no consultório com os meus pacientes. E eu lembro bem de quando eu recebi o chamado, né? Eu trabalhava numa empresa, tinha uma função legal, meu salário todo mês, meus benefícios, né? Mas num determinado momento eu comecei a sentir uma inquietação, aquilo já não estava mais sendo suficiente, né? Então eu recebi um chamado. E aí também me apresentaram a psicanálise. Mas, como todos os heróis, nesse momento, né, o primeiro momento é recusar, né? Como é que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Né? Uma coisa que eu ia ter que estudar, depois ainda tem tempo para ter os pacientes, será que eu ia conseguir? Né? Então, tudo isso, claro, causa medo, causa insegurança, até, né, que eu resolvi aceitar o chamado. Uma outra situação também que eu vejo muito clara, né, essa estrutura do monomito, ou da jornada do herói, é o dependente químico, que ali no mundo comum dele, né, ele está usando a bebida ou qualquer outra droga, achando que ele domina, né, e que não é dominado. Só que um belo dia ele recebe esse chamado que começa a ter problemas na empresa, chega atrasado, falta, não executa as atividades como deveria, na família começa a brigar, começa a usar o dinheiro que seria para as despesas, ele começa a comprar a substância. Então, esse é o chamado. Aí, no primeiro momento, ele vai recusar, ele não quer fazer tratamento, não quer ser internado, até que ele resolve, então, fazer o tratamento, por exemplo, ser internado, encontra um mentor, que é o AA, o NA, o padrinho que ele encontra. Ai, tirei aqui. Né? Então, são, né, talvez vocês que estão aqui me escutando tenham percebido, né, as suas próprias jornadas. Vocês que estão aqui querendo conhecer o curso de psicanálise, talvez tenham recebido, né, o chamado. Desculpa, gente. E por que a gente, né, mitologia, psicanálise, como é que é isso? O que tem a ver, né? Como eu falei lá no início, o mito, ele fala, né, do nosso dia a dia, ele fala dos nossos medos, dos nossos desejos,
da nossa psique. E a psicanálise, né, o Freud, ele tem, quando ele fala ali do complexo de Édipo, ele traz a mitologia, né? O Édipo Rei, né? Um mito grego. Quando a gente fala aí de narcisismo, também, né? É o mito de Narciso. Então, quando a gente fala de mito, de metáforas, tem tudo a ver com a psicanálise, porque nós estamos falando de uma linguagem simbólica, né? Então, muitas vezes, quando eu vejo a situação de um paciente, eu consigo claramente ver um determinado mito. E esse mito que tem uma história, né, que vai falar de todo começo, meio e fim, pode dar ali subsídios para o paciente também resolver o conflito dele, né? O que mais? Acho que é isso, né, gente? Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento, né? Então, voltando a falar um pouquinho da Ilumen, né? Para quem entrou depois aqui na nossa conversa. Então, a Ilumen, ela tem um curso de psicanálise com duração de 3 anos e meio. É um curso que tem, né, que é baseado no tripé psicanalítico, a teoria psicanalítica, a terapia da pessoa que está estudando, né, a análise pessoal e também a supervisão. Além da teoria psicanalítica, tem 5, 6 meses de individuação. Para a graduação é necessário que para psicanálise, para o curso de psicanálise, é necessário que se tenha uma graduação, não necessariamente em psicologia, pode ser em qualquer outra área, serviço social, direito, engenharia, administração, né? E a Ilumen, ela tem sede aqui em São Paulo e em São José. Esse curso ele é para os sábados, né, que é quinzenal, das 8h30 às 15h30. E em São Paulo a turma já iniciou. Então, quem se interessar é para começar o curso imediatamente. Em São José, a previsão de início é em julho, né? E agora nós estamos com uma modalidade que é o curso à distância, né, o curso online. Então, agora nós temos na Ilumen o curso presencial e o curso online. Então, para quem está fora do Brasil, fora de São Paulo, enfim, vai poder fazer o curso também, né? E, além do curso de psicanálise, a Ilumen tem também o curso de pós-graduação em psicanálise, que pode ser feito em paralelo ao curso de psicanálise, ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar depois em contato com a escola, né? Para fazer as suas inscrições, para tirar alguma dúvida, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Para essa conversa, para esse bate-papo. Espero que tenha ajudado de alguma maneira todos vocês, tá bom? Boa noite, bom descanso.